Pra mim a internet é o maior mal do mundo. Cara, eu tenho que fazer almoço pros cachorros, eu tenho que arrumar meu uniforme pra ir trabalhar e eu tô aqui perdendo meu tempo falando nada com nada, em mais um vídeo, nada com nada. Pior de tudo, fiquei até com medo de colocar esse fone aqui porque eu tenho um stalker que copia tudo que eu faço, né? Vamos lá, mas eu acho que não tá aqui nessa rede, ainda bem, né? Eu vi uma pessoa me compartilhando uma questão sobre satanismo, né? E aí mostrou lá a imagem do Baphomet, né? É a mistura de vários deuses, né? Baal, Merodach, as religiões romanas, né? Porém, a grande questão é que as pessoas não sabem o que é satanismo, não sabem o que é Satanás, não sabem qual é a vontade de Satanás, porque não estuda a lei, né, ou as escrituras, né? E é até interessante, Satanás em si, né, eu acho que teve uma obra-prima que soube representar muito bem Satanás, mas ela meio que inverteu, colocou Jesus como Satanás, colocou, como fala, Satanás como um justiceiro e Deus como uma criatura impiedosa. Deus, eles não erraram muito, né? Que é o Matrix, né? E só para resumir aqui, a partir do momento que você é um homem, você é convidado para entrar na Toca do Coelho das Alice no País da Maravilha, que a pílula azul representa masculino e vermelho representa menino, e a pílula azul é você seguir o patriarca, e a única coisa que o patriarca impõe em você é submissão cega até a morte, e você se opõe ao patriarca, você automaticamente vai ter pulsão de mulher ou feminina para você se opor ao patriarca, e você precisa se opor totalmente a ele para conseguir ter o poder de enfrentar o patriarca, né? Matrix é pura revolução, né? Contra o patriarcado e contra Deus, né? E o patriarcado é uma posição lateral, e o patriarca, né, é uma criatura totalmente fria, né, que simplesmente segue uma regra e não existe nenhuma exceção à regra, né? Até no fim lá ele só abriu exceção à regra porque queria deixar de existir, né? E depois que ele voltou ao controle, ele voltou a impor todas as suas regras, mas só que com uma compensação, né? A mistura do Novo e do Velho Testamento. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, Satanás e o Diabo. Mas Satanás e o Diabo eu prefiro fazer algumas perguntas. A primeira pergunta, você leu o livro de Enoque? Né? Não é tão interessante, mas o livro de Enoque ele é o complemento da parte da Bíblia que diz que Satanás e o Diabo foi um dos maiores anjos, foi um dos últimos anjos, mas foi um dos maiores anjos pela beleza, pela capacidade dele. Ele parecia ônix, parecia isso, parecia aquilo. E é estranho Deus falar que Satanás e o Diabo é a criação mais bela de toda a existência, né? E beleza, a gente sabe que é oriundo de mulher, porém, né, quando Deus refere a beleza de Satanás e o Diabo, é a justificação, é o desejo de justiça, né, é a perfeição. Satanás é uma criatura extremamente perfeccionista. E os atributos que Deus fala sobre Satanás e o Diabo são atributos de uma personalidade feminina e de mulher, né? Essa é a composição mais importante, né? E o livro de Enoque é um complemento desse texto, de outro texto que diz, né, que foi criada uma classe de anjos para criar essa realidade, porque Deus ele não poderia sair do sétimo céu, porque ele é o puro poder, né? E todas as vezes quando ele veio aqui na Terra, ou era o anjo Miguel, ou era o anjo Gabriel que veio, né, para representar. E aí até Moisés ficou com o cabelo todo branco por ver o Deus dos Hebreus, né, Yahvé, o Jeová, né? Porém, não vou me estender aqui. Satanás ele é um anjo responsável por esse planeta. E aí você gera uma outra questão. Se Satanás, o diabo, é responsável da criação desse planeta, desse universo e dessa existência, né, a gente pode dizer que Satanás, o diabo, pode ser uma
uma mulher, né? E ainda uma outra questão, Satanás e o diabo, ele é além de ele ser uma mulher, existe toda a beleza dele que novamente diz sobre uma mulher. E tem um texto que não tem nada a ver, mas é Provérbios. Provérbios explica qual que é o segredo da imortalidade. E eu acho que no final de Provérbios, Salomão fala da mulher mais bela. Não sei se é Provérbios ou se é o Cântico de Salomão, que fala sobre a mulher mais bela do mundo, né? E que Salomão se caiu pelos encantos de uma mulher, né? E Salomão representa a personificação da sabedoria, e a representação da sabedoria representa um indivíduo, dois indivíduos, né? Jesus Cristo ou o anjo Miguel. Mas voltando à questão aqui, eu disse para vocês aqui que existem duas questões que dizem que Satanás, o diabo, é uma mulher. Mas a questão mais importante, qual é a atitude de um homem quando ele não concorda com algo? É bater de frente, é enfrentar, é surtar, é ameaçar, é intimidar, é agir como um animal babando pelo seu território. Isso é um comportamento natural de todos os homens. Quando o homem começa a ficar mais velho, ele é difícil de ser tomado pela fúria e realmente um homem que é racional, ele sempre toma as questões pela lógica, né? Porque ele sempre preza aquilo que ele tem, ele sempre cuida das coisas que ele tem, ele sempre ama as coisas que ele tem, então ele jamais vai partir para a violência para ele não abrir mão de tudo aquilo que ele construiu, né? Por uma situação, por uma circunstância, né? E geralmente pessoas que abrem mão de tudo por algo são pessoas despersonalizadas. Mas a questão não é essa. Se eu disse que o homem é uma criatura animalesca que só quer mostrar força e poder, e na Bíblia você vê que o Criador, o que Deus Zeus é a mesma coisa, né? Que é um termo grego, né? Que Deus foi, como fala, se você for ver, né? Deus é uma criatura que bate de frente, porém ele bate de frente com um posicionamento espiritual. Isso é algo estranho. O ser humano não toma atitudes espiritualizadas. Mas a questão não é essa. Se eu disse que Deus é homem, que o homem é um comportamento extremamente agressivo, por que Satanás e o diabo foi atentar Eva? Né? Ele foi fazer uma fofoca para Eva. Aí a gente começa a entrar em uma questão. Somente uma mulher sabe mexer com outra mulher. E porém, Satanás e o diabo mexeu com a mulher, destruiu a criação de Deus, né? E mordeu o calcanhar do homem, que representa Jesus Cristo. E Jesus Cristo precisou vir pagar a dívida que tem para Deus, porque Deus é implacável e imperdoável. E é uma criatura que fica saindo fogo pelas narinas dele de noite, de ódio da existência. Então essa é a grande questão, né? Satanás e o diabo, dá para se entender que é uma mulher. Se ele é uma mulher e ele é uma criatura angelical, que não tem sexo, e ele destruiu toda a humanidade e se autodestruiu, né? A gente chega à conclusão lógica que ele destruiu tudo porque ele jamais poderia ser o que ele queria. Então ele acredita que a única verdade é que ninguém pode ser o que quer. Então por isso que ele destruiu Adão e Eva, destruiu a humanidade, destruiu todos, né? Então Satanás e o diabo é uma criatura opositora, né? Que acredita no nada. E ele, ao acreditar no nada, cria todos os caminhos para o nada, né? Mas para explicar o nada aqui é um outro conceito extremamente complexo, né? Que a gente pode entrar aqui em várias argumentações, porém Satanás é uma mulher, é uma opositora, e ele, como fala, acredita que o nada é algo infinito, e tudo que é criado foi algo estabelecido. E aí tem até uma coisa extremamente interessante: tudo que existe nunca existiu, é uma criação artificial, e nós devemos seguir essa programação para merecer. A Bíblia ela fala o tempo inteiro: beneficiação, bênção, vocês se beneficiam pelos seus atos. O homem, a partir do momento que escolheu o seu próprio caminho, é o senhor do seu destino e precisa causar as coisas em tempo definido como eu sou perfeito, vocês têm que ser perfeitos, mas a criação de vocês é imperfeita, né? Ou seja, Satanás acredita que existe algo ainda muito maior que Deus, que é o nada, né? E aí vem a questão. Eu vejo um monte, Satanás. E a pessoa não entende nada de satanismo, e não entende nada do que realmente é
o poder do nada, né? Para você ter o poder do nada, primeiro você precisa ser tudo e ter a capacidade e a habilidade de dissolver tudo, né? Basicamente é isso que é o Satanás e o Diabo, uma criatura que tem um discernimento infinito e que quer o nada, né? E aí eu fico chateado de ver um monte de satanista falar que é satanista e não sabe nada de satanismo, né? E eu, que sou descendente do povo de Israel, sei tudo e sei mais ainda de satanismo. É triste isso. Falo aí pra vocês.